Formato maluco, politicagem, premiação ridícula, clube beneficiado. A Federação do Rio de Janeiro é disparado uma das piores federações que trata do futebol no Brasil atualmente. E o Campeonato Carioca é o resultado ou a cara do que vem acontecendo com a FERJ, com os clubes no Rio de Janeiro, envolvendo negociações e emissoras. A gente tem visto aí uma queda na procura, uma diminuição do produto, no valor do Campeonato Carioca, disparado, com perda de receita, com pequenos sendo prejudicados e com cada vez menos descrédito, um campeonato que já foi tão glorioso, tão respeitado no Brasil. Hoje eu vou falar para você aqui a respeito dessa premiação do Campeonato Carioca, de uma possível negociação onde a Globo ofereceu 60 milhões para os clubes, para salvar ali os clubes pequenos e para os clubes como Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. E o Flamengo não quis e hoje os clubes pequenos estão desesperados, sem dinheiro, não receberam nem 300 mil reais, que era parte de participação desse campeonato ridículo, e estão revoltados aí com a federação, com o Flamengo, com a Record. Eu vou explicar, eu vou tentar mostrar o que fizeram com o Campeonato Carioca. Vascaíno do Cerrado. Fala aí, galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal e contando muito com o seu joinha. Não esquece que ele é fundamental para esse vídeo ser indicado no YouTube, tá bom? Não esquece de deixar o seu like. Você que caiu de paraquedas, chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos se gostar, se inscreve, compartilha, tem um sininho de notificação que eu quase não falo aqui, ativa o sininho, toda vez que eu colocar um vídeo você vai ser informado aí, e segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram, onde a gente está chegando a 10 mil seguidores para fazer o arrasta para cima e poder divulgar o canal aqui lá no Instagram também, tá bom? Vamos seguir aqui, vamos falar de futebol, vamos falar do Campeonato Carioca, o campeonato que foi um dos mais charmosos do país e hoje é disparado um dos piores, falta de credibilidade, formato maluco, premiação ridícula, envolvimento, politicagem, federação bem safada que é essa federação, a FERJ, aonde colocam o presidente para viajar junto com comitivas de clubes, que eu não vou falar o nome do clube, mas viajou para jogos fora do país com eles, aonde você já viu um campeonato colocar um time para jogar todos os jogos no Maracanã, é o mesmo que pegar ali o São Paulo e botar ele para jogar todos os jogos do Campeonato Paulista dentro do Morumbi. Isso só acontece no Campeonato Carioca. Os urubus, quando ligaram para a federação pedindo para mudar o dia da partida entre Vasco e Flamengo, que era quarta para quinta, porque não queriam jogar sem justificativa alguma, a federação atendeu ao pedido e cagou para os bananas que hoje tomam conta do Vasco da Gama. Esses bananas, eu não vou falar sobre gestão e não vou falar sobre os bananas, vamos tocar sobre o Campeonato Carioca, que a pauta hoje é essa, tá bom? Aí a gente vê um campeonato que tinha uma premiação, e eu preciso agora abrir parênteses para falar da Rede Globo, porque vai ter gente questionando, mas você vive questionando a Rede Globo, você vive falando que a Globo, do monopólio da Globo, das manipulações. É lógico, o futebol tem que ser passado a limpo, tem que existir uma CPI para investigar todos os contratos feitos entre emissoras, CBF, empresas e empresários. Tudo isso tem que ser investigado, porque o futebol é paixão nacional, mexe com muita gente, movimenta o mercado, gera muito desemprego direto e indiretamente, e precisa sim ser passado a limpo, precisa ser investigado com certeza. Agora aqui, fechando aqui, só para explicar sobre a minha crítica com relação a a emissora, a CBF, a tudo que acontece no futebol. Agora eu vou falar o seguinte: a Globo pagava 18 milhões de reais por cada time que disputava o Campeonato Carioca. Quando o Flamengo veio a Brasília, atrás daquela MP do futebol, com o Alexandre Campelo vindo junto com a delegação do Flamengo, né? Ali discutiram uma MP do futebol que foi levantada e rolou um racha entre a federação, entre a Globo, entre o Campeonato Carioca, os clubes, e quem a corda arrebentou para o lado mais fraco, os times pequenos foram prejudicados.
Como eu falei, a Globo pagava 18 milhões de reais para cada clube que disputava o Campeonato Carioca, dos grandes, né? E hoje, se você ver a premiação, você vai cair de costa, porque é muito ridícula. Primeiro eu quero falar do formato, onde ninguém entendeu, ou boa parte das pessoas não entenderam. A gente pega um campeonato e e classificam 4 para a semifinal, a Portuguesa, Volta Redonda, o Flamengo e o Fluminense. Esses 4 disputam uma semifinal da Taça Guanabara e a semifinal do Campeonato Carioca, enquanto que os times que ficaram de fora disputaram um prêmio de consolação, que é a Taça Rio, que o Vasco vai fazer a final com o Botafogo, começa nesse domingo às 11 horas da manhã e termina no sábado que vem, que vai ser transmitido pela Rede Record. E aí, pasmem, a Portuguesa e o Volta Redonda, que ficaram em terceiro e quarto ali, não vão ganhar mais que o time que ficou abaixo, de quinto para lá. Porque se o Vasco ganha esse título, vai ganhar R$1 milhão. A Portuguesa e o Volta Redonda, que foram para a semifinal da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca, vão ganhar R$500 mil de prêmio de participação. Isso, uma coisa sem pé nem cabeça, não dá para entender o porquê dessa premiação, dessa maneira, desse formato maluco, onde tiveram vários jogos. Não foi nem a questão da pandemia, são muitos jogos, dava para ter organizado muito melhor esse campeonato. Enfim, vamos seguir. Falamos em premiação, a Rede Record ia pagar isso aí, 500 mil para quem fosse para a semifinal, 1 milhão de prêmio de consolação para a Taça Rio, 1,5 milhão para o time que ganhar o Campeonato Carioca. Juntando tudo, para você ter uma ideia, o Flamengo, juntando o que ele vendeu de pay-per-view, premiação que ele ganhou por classificação, se ele for campeão carioca, ele vai faturar cerca de 9,5 milhões de reais. E aí, os pequenos tinham um prêmio de participação de 300 mil reais, até agora não receberam R$1, estão desesperados e revoltados com o Flamengo, com a Record, com a federação, e eu vou explicar o motivo. O motivo é porque aos 46 do segundo tempo, a Rede Globo apareceu com uma proposta que ia salvar esses times, que seria o seguinte: ela ofereceu 50 milhões de reais para ser dividida entre os 4 clubes do Rio de Janeiro e ofereceu 10 milhões de reais para ser dividido entre os times pequenos. E aí o que acontece? Desses 4, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco aceitaram, os pequenos todos aceitaram. O único que não assinou, o único que não concordou foi o Flamengo, porque não interessa ao Flamengo ganhar dinheiro, interessa ao Flamengo fuder com os times do Campeonato Carioca. E assim ele fez. Ele deixou de ganhar de participação, sem premiação, 12 milhões e meio que a Globo ia dar, para ganhar aí 9 milhões e meio da Rede Record sendo campeão. Isso eu tô falando 12 milhões e meio sem o título de campeão. E aí ferrou com os clubes, ferrou com os times, e o Vasco, por exemplo, vai ganhar 4 milhões, o Fluminense vai ganhar 4 milhões, o Botafogo vai ganhar menos de 4 milhões, contando pay-per-view, premiação por participação, 400 mil reais a participação que a Record tá pagando. Enfim, vai dar uma premiação mais ou menos como essa. Esses times, eu já nem falo que o Flamengo ferrou, porque esses times se ferram sozinhos. O problema são os gestores, os problemas são os incompetentes que tomam conta dos clubes. Agora, os pequenos foi uma sacanagem muito grande, eles deixaram de ter 10 milhões para ser dividido entre eles, para faturar 300 mil de um prêmio de participação que a Rede Record não pagou R$1 até agora. A Record, ao invés de dar 18 milhões para cada time como a Globo fazia, ofereceu 11 milhões para ser dividido no Campeonato Carioca da seguinte maneira: 6 milhões foram para a produção do evento, a produção do Campeonato Carioca. Gente, isso é uma informação do jornalista Jorge Nicola, que conversou com o presidente de um dos clubes, que explicou para ele essa oferta da Rede Globo e explicou tudo que está acontecendo nos bastidores. Então era 6 milhões para dividir entre a produção do Campeonato Carioca, 1 milhão e 100 mil reais para a Federação do Rio de Janeiro, 1 milhão e 100 mil reais de imposto, pagamentos de direitos de imagem e empresa de divulgação. Sobrou 2 milhões e 800 mil reais para ser dividido 60% entre os clubes grandes, 40% entre os clubes pequenos, que, como eu falei, não receberam R$1 até o momento. E assim foi a premiação do campeonato, desse bagunçado Campeonato Carioca, para os clubes do Rio
E por isso o desinteresse, por isso tem clube botando sub-20, por isso tem clube fazendo campeonato de laboratório, por isso não tem uma procura muito grande por pay-per-view, que o Vasco até hoje não divulgou o que recebeu com a venda de assinatura. Enfim, um mau negócio, um péssimo campeonato, uma federação ridícula. E aí está o resultado colhido, um dos piores campeonatos do Brasil e um dos piores negócios feitos no futebol brasileiro esse ano de 2021. Vou dar só um exemplo para você. A Globo paga para os times de São Paulo 30 milhões para cada um dos grandes, só para participar do Campeonato Paulista, 3 milhões e meio de premiação. Ou seja, o time que é campeão paulista ganha os 30 milhões de participação, mais 3 milhões e meio de premiação. Por isso que lá é um campeonato sério, organizado, bem disputado, ainda vende. Tem muito carioca assistindo o Campeonato Paulista, porque definitivamente desistiu desse campeonato mequetrefe chamado Campeonato Carioca. Quero a sua mensagem a respeito desse vídeo, o que você achou, gostou, não gostou, compartilha. Não esquece de deixar o joinha, se inscreve, vê se você ainda está inscrito, que o YouTube tem esse problema que algumas pessoas estavam inscritas, não estavam com inscrição mais, vieram me mandar mensagem, pô, eu estava inscrito no seu canal, foi olhar, não estava mais. Então dá uma curtida aí, vê se você ainda tá, se não tiver, se inscreve de novo, compartilha como eu falei. Uma ótima semana para vocês, uma semana abençoada, fiquem com Deus e saudações vascaínas.